A gente está vendo aqui pesquisa Datafolha, tá? Aqui a de hoje, né? Pesquisa de hoje. André Fernandes, que vem subindo aqui, né? Nas últimas 4 pesquisas ele vem num ascendente. Na verdade, está até desde a primeira ele vem, já subiu, né? De 14 para 16, 25, 27 e agora 30%. Evandro Leitão, do PT, também vem paralelo a ele, né? Muito parecido o desempenho. Desde a primeira. Ele começou lá embaixo, né? Ele começou mais baixo do que o. Começou bem abaixo. Começou, olha só, quando a gente vê olhando para trás, você vê como pesquisa longe da eleição, né? Capitão Wagner começou com 32 e naquele momento Evandro Leitão tinha 8. Pois é. Olha só a diferença de Evandro Leitão pro Capitão Wagner. Mas a pesquisa de hoje já mostra Evandro Leitão com 28 e aí Capitão Wagner, como eu falei, começou com 32, hoje tem metade, exatamente a metade do que já teve lá. 16 pontos percentuais aqui para o Capitão Wagner, do União Brasil. E José Sarto, atual prefeito, também em queda livre, né? Já pela 4ª pesquisa seguida, caindo e hoje estaria aí com 13% das intenções de voto. Esse é o cenário, Walter, que você acha tá ficando muito claro que aqui em Fortaleza teremos PT e PL, é isso mesmo? Agora, com base nas pesquisas, que evidentemente pesquisa pode errar, mas com base nas pesquisas, que também não é só essa do Datafolha, está confirmando o que outras já apontam. A gente pode dizer que amanhece o dia amanhã com claro favoritismo para essa configuração aí de um segundo turno entre o André Fernandes, porque você tinha um processo de crescimento dessas duas candidaturas, os outros dois oscilando, mas ainda mantendo uma certa distância. A distância que há hoje é uma distância muito grande para um erro de pesquisa. Mesmo de Evandro para o Capitão Wagner, 28 para 16. Pois é, são 8 pontos, né, Tardan? É muita coisa. Então, assim, essa é a situação. Agora, vamos esperar que os votos confirmem aquilo que as pesquisas estão dizendo. Agora, claramente é um favoritismo, a gente tem um cenário, e também é um pouco que a gente percebe nas ruas, né? Também essa situação aí, ela meio que confirma em números aquilo que a gente tem percebido nas ruas, que são duas campanhas que estão em ascensão, estão num clima de crescimento, e as outras duas tentando segurar um favoritismo que eles começaram, os dois começaram lá em cima, mas... E aí, Walter, isso se confirmando, qual é o tamanho desse baque aqui? Vamos começar pelo Sarto, hein? PDT, prefeito, não sendo reeleito, lembrando que seria em 4º lugar, representando o grupo de Ciro, Roberto Cláudio. Qual é o tamanho desse baque aqui? E lembrando que seria o primeiro prefeito que não conseguiria reeleição desde que a redemocratização foi, o Juraci conseguiu, a Luiziane conseguiu, o Roberto Cláudio conseguiu. Então, os prefeitos que o antecederam, todos eles conseguiram. Então, será um baque em vários aspectos e é um grupo que já vem muito ferido pelo que aconteceu em 2022, né? Que o candidato Roberto Cláudio foi derrotado no primeiro turno como candidato ao governo. Perdeu em Fortaleza. Já houve uma sinalização muito forte com aquela eleição de 2022, né, Tardan, para esse grupo, porque o Roberto Cláudio poderia até ser derrotado no âmbito estadual, mas no caso de Fortaleza se imaginava que ele seria o vencedor. E ele perdeu, vencendo, e me parece só 2 sessões de Fortaleza que ele conseguiu vencer. Então já havia sinal, eu acho que eles não se prepararam adequadamente. A gente tem essa questão da briga que não foi. Houve um esforço de reaproximar os grupos, inclusive os irmãos Ferreira Gomes. E isso não se deu, não houve êxito em relação a isso. O Cid, por exemplo, o candidato dele em Fortaleza é o Evandro. Né? Então tem toda essa situação criada, o aliado dele é o PT. Então, eu acho que administrou-se mal aquele resultado de 2022 e de alguma forma ele veio para cá e acabou atingindo o Sarto, porque o normal, como eu disse, a história mostra isso, que um prefeito, no mínimo, fosse uma candidatura competitiva. Exato, 4º lugar no mínimo, deveria... Dá para usar essa expressão, vergonhoso? Eu acho que se confirmar esse resultado, sim. É vergonhoso. Eu acho que é uma situação vergonhosa.